Um monte de passaporte. Como organizar? Eu tenho uma ideia. Vem comigo. Vamos então às medidas. A gente vai precisar de um pedacinho de tecido de 6 por 20 dobrado ao meio junto com uma entretela. 4 recortes de 17 por 25 centímetros, mais 2 recortes da mesma medida de entretela. Se você quiser fazer bolsos internos com tecidos diferentes, aí você corta 2 medidas de um tecido e 2 medidas de outro tecido. E por fim, 2 recortes na medida de 35 por 25, mais uma entretela e uma manta acrílica na mesma medida. E também 2 zíperes de 30 centímetros. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar nossa manta acrílica e posicionar o nosso tecido principal sobre ela e alfinetar. O tecido principal é o que vai ficar do lado de fora da nossa peça. Nesse caso, eu fiz com o mesmo tecido de dentro e de fora, mas você pode fazer com tecidos diferentes. Pega o tecido principal, coloca sobre a manta, vira ao contrário e risca para você fazer um matelacê. Eu gosto muito de fazer somente riscos. Eu pego a minha régua e uso a minha régua como largura, como medida de largura. Dessa forma, você risca e separa. E aí, a gente pega aqueles 4 tecidos junto com a entretela e vamos arrumar pra gente colocar o zíper lá na máquina. Primeiro, você coloca a entretela, o seu tecido, o zíper e o outro tecido por cima e alfineta. As posições são entretela, o seu tecido com o direito para cima, o zíper com o dentinho para baixo e o outro tecido com o direito sobre o zíper. Agora a gente pega tudo isso e bora lá para a máquina. Aqui na máquina eu vou começar com aquele pedacinho de tecido que está dobrado ao meio. Eu vou só costurar uma costura simples com o pé de máquina dos dois lados. E então, vamos para a parte do zíper. Aqui eu tinha colocado errado, só lembrando, é entretela, o tecido com o direito para cima, o zíper com o dentinho para baixo e aí o seu outro tecido com o direito para baixo sobre o zíper. É dessa forma que a gente vai costurar e aplicar o nosso zíper. Alinhando bem todas as margens e segurando bem para o zíper não ficar correndo. Depois a gente vira essa peça, ajeita a costura e faz um pesponto ao lado do zíper, para segurar bem a costurinha. Lembrando que o pesponto é um pontinho que aparece, então capricha nele. E aí a gente repete o processo no outro bolsinho. Feito isso, é hora da gente fazer o matelacê. Aqui eu risquei em cima da manta acrílica, por isso que eu tô costurando sobre ela. É assim que eu prefiro, mas você pode riscar no tecido com uma caneta que apague e aí deixar o seu tecido virado para cima. Faz da melhor maneira para você. Você pode fazer quilting, você pode fazer losangos, você pode usar a sua criatividade para prender aqui o seu tecido principal na manta acrílica. Podemos então agora recortar o zíper que sobrou, caso tenha sobrado, e também refilar a nossa peça, deixar a nossa medida de 35 por 25 bem certinha. E aqui você pode usar a base de corte e o cortador circular, como eu tô usando, ou você pode pegar uma régua, riscar com uma caneta e cortar com a tesoura. E a gente já pode pegar a nossa entretela e o tecido que vai ficar dentro da nossa peça, posicionar assim e recortar para ficar tudo do mesmo tamanho. Aqui você pode inclusive colocar alfinete, se você preferir, se for mais fácil para você. E bora desvirar agora essa pecinha. Ela vai ser a nossa aba para abrir e fechar a nossa peça. A gente recorta todo o excesso, recorta bem os cantinhos e eu uso essa ferramenta bastante aqui no ateliê, que é um desvira boneca.
Desvira a costura em geral, e aí você pode usar um cabo de pincel ou qualquer instrumento pontudinho para desvirar essa peça. E aí você passa bem, tira bem os cantinhos e faz um pesponto em todo o redor. Ele vai ficar assim. E aí pegamos o nosso tecido principal com a manta acrílica, dobramos ao meio para marcar o centro e com uma costura bem simples, bem na pontinha, a gente prende a nossa abinha. Ele vai ficar assim, e aqui eu também já aproveitei e coloquei minha etiquetinha. E agora é o seguinte, hora da gente colocar os nossos bolsos. Eu gosto de pegar o passaporte e medir direitinho para ver se realmente as medidas bateram, se vai dar certo o tamanho certinho do nosso bolso. Então, eu posiciono aqui o passaporte e alfineto aonde eu quero que o meu bolso, que o zíper do meu bolso fique. Em geral, é bem no meio, a gente acha o meio e realmente posiciona, deixando um dedinho do centro da nossa peça, porque ainda vai o outro lado do zíper. Então, a gente alfineta, deixa bem retinho. E posiciona o outro lado do zíper. Aqui, para fazer um acabamento desse outro lado do zíper, eu corto uma tira de 4,5 centímetros e posiciono dessa maneira, margem com margem, aqui jogando ela para dentro. Essa tira eu escolhi fazer da mesma cor do tecido do bolsinho. Então, de um lado ficou branco, do outro lado ficou verdinho. Posiciona desse jeito e a gente vai na máquina. Então, para prender a outra parte do nosso zíper, a gente posiciona o zíper com o dentinho para cima e essa nossa tirinha na mesma margem do zíper, segurando bem para não fugir, deixando essa sobra do tecido dessa tirinha virado para dentro. Ela vai ficar em cima dos dentinhos do zíper com o direito para baixo. Feito isso, a gente vai fazer uma dobradura de viés. Vamos dobrar ao meio até a margem, olha só, até a margem, escondendo o nosso zíper e a gente dobra novamente. Fazendo essa dobradura em todo o comprimento da tira, e aí a gente vai passar uma costura para prender. Eu gosto de passar a costurinha 2 vezes. Eu passo assim, fechando, viro a peça e passo novamente bem ao lado do dentinho do zíper. A gente faz esse processo dos 2 lados. Pronto, nossos bolsinhos estão quase prontos. Eu corto agora o excesso, qualquer sobra que tenha ficado, você pode cortar inclusive a sobra do zíper. Refila bem a peça, deixando bem retinha. E é hora de colocar o cursor. Algumas pessoas têm dificuldade para colocar o cursor, mas vai com paciência, com calma, que ele vai dar certo. Às vezes eu dou um piquezinho na pontinha do zíper, que facilita para mim. Deixa os cursores bem no centro da peça, para não atrapalhar depois na hora da gente fechar lá na máquina. Tira todos os alfinetes, que agora a gente pode posicionar a nossa parte principal, a parte externa da nossa peça, sobre os bolsos, dessa maneira. E aí sim, a gente alfineta tudo de novo, prendendo tudo, pra gente fechar a nossa peça lá na máquina. Lembrando que a gente precisa deixar uma abertura para desvirar a nossa peça, de uns 4, 5 centímetros. E começamos o fechamento da nossa peça com um bom retrocesso no começo, pé de máquina em toda a volta da peça e um bom retrocesso no final também. Tira todos os alfinetes agora, corta bem os cantinhos da peça
A gente pode refilar qualquer sobra que tenha ficado. É super importante cortar bem todos os cantinhos dessa maneira. E bora desvirar nossa peça. Com muito carinho, com muito cuidado, vai desvirando. E depois você usa alguma ferramenta, pincel, qualquer coisa pontudinha que você tenha para tirar bem os cantinhos. Peça praticamente pronta. Arruma bem o zíper, certifica de que tá tudo certinho. E agora você passa bem essa peça no ferro. Tcharam! Nossa peça tá muito linda, tá ficando pronta. A gente vira, certifica de que tá tudo certinho, corta qualquer linha que tenha ficado. E a gente ainda tem essa aberturinha aqui pra fechar. Então agora é hora da gente fazer um pesponto bem bonito, bem acabadinho em toda a volta da nossa peça. Agora é hora da gente ir com bastante calma, certifica de que os cursores não vão te atrapalhar. Tem bastante camada aqui, então pode costurar com calma. Faz um pesponto bem bonitinho em toda a volta, bem na beiradinha, para já fechar a sua peça e finalizá-la. E a nossa peça ficou assim, olha que bonita, tudo certinho, fechadinho, os bolsinhos e os zíperes perfeitos. Agora só falta colocar um botãozinho aqui para fechar. Você pode escolher o botão que te agrada mais. Eu gosto de usar esses branquinhos, que são neutros, eu uso muito aqui no ateliê. Eu uso com esse balancinho manual, que super funciona pra mim. Vou fazer um vídeo mais pra frente aqui no canal, de como, explicando direitinho como colocar esses botõezinhos, mas ele é bem simples e bem rapidinho de colocar. Mas existem dois lados diferentes, o macho e a fêmea. Eu gosto de colocar o mais gordinho primeiro, porque ele me ajuda a marcar exatamente a posição da minha outra parte, que é essa daqui. E tcharam! Nossa peça está pronta! Eu espero que você tenha gostado, que você faça muito aí na sua casa. Faz pra você, faz pra dar de presente, faz pra vender. Tem bastante demanda essa peça, com certeza. Curte esse vídeo e compartilha com as amigas, ok? Te vejo no próximo vídeo.